agronegócio brasileiro chega à COP30 sob pressão internacional, mas também com a ambição de se mostrar parte da solução para a crise climática. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, afirma que o setor tem potencial para liderar práticas sustentáveis, desde a descarbonização até o uso mais eficiente da terra. Mas esse discurso acontece em paralelo a movimentos políticos no Congresso, onde a bancada ruralista tenta derrubar vetos da nova lei do licenciamento ambiental em pleno ano da Conferência do Clima em Belém. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o gerente de sustentabilidade da ABAG, Juliano Ramos Alves. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Vocês reuniram aí todos os setores do agro para fazer uma carta de intenções e de direcionamentos, né, que o setor vai fazer a partir de agora, a partir da COP30, para tentar reunir como esse financiamento climático também vai ajudar o setor nessa agenda verde. Perfeito, obrigado Patrícia pelo convite, pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Exatamente, a ABAG, ela reuniu em abril desse ano, na realidade, diversos elos da cadeia do agronegócio, exatamente com o objetivo de desenvolver quais seriam as diretrizes principais dentro dos temas que são discutidos na COP30, que poderiam, de certa maneira, impactar o setor do agronegócio, sendo considerado, obviamente, um dos grandes propulsores da economia brasileira, exatamente em novembro desse ano, em Belém. Então, esse evento que aconteceu em abril, ele buscou discutir questões centrais, como a questão de adaptação às mudanças do clima, a questão da mitigação das mudanças do clima, financiamento, como você bem disse, que sem o financiamento não há boas práticas, não há ações que combatem as mudanças do clima, e também a questão, obviamente, de mercado de carbono. A partir desse evento, nós desenvolvemos exatamente o que você comentou, essa carta, direcionando os governos, tanto nacional, até mesmo internacional, e como que o Brasil deve se posicionar em relação ao setor privado, a todos esses temas que, como eu falei, são a agenda principal da COP30. E como é que o Brasil deve se posicionar? A partir dessas discussões, a gente conseguiu elencar 3 temas que são fundamentais para que o Brasil possa se posicionar de maneira bastante assertiva. Então, quando a gente pensa no setor do agronegócio, a gente está falando sobre temas como adaptação às mudanças do clima, e quando eu falo de adaptação, é importante mencionar que o agronegócio ele é um dos setores mais impactados pelas mudanças do clima. A gente costuma dizer que é uma indústria de céu aberto. Então, qualquer tipo de mudança, a gente pode pegar inclusive os exemplos que tiveram no ano passado no Rio Grande do Sul em relação às enchentes, impactaram milhares de produtores rurais. Ou a seca severa no Centro-Oeste no ano passado, né? Exatamente, Patrícia. Então, quais são essas ações de adaptação? São ações que o agronegócio, por meio de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia ao longo dos últimos 50 anos, pode exatamente proporcionar ao produtor rural, às empresas rurais, para que elas possam reduzir ou, de certa maneira, impedir que essas mudanças do clima afetem suas produções. Eu estou falando aqui sobre a questão de biotecnologia, sobre melhor uso dos recursos naturais, sobre melhor uso do solo. Então, tudo isso estaria dentro dessa questão de adaptação. Quando a gente fala de mitigação, e aí eu acho que todos os setores eles têm atuações importantes em relação a isso, nós estamos falando especificamente para o setor do agronegócio, ações para reduzir as emissões, ou eventualmente sequestrar os gases que causam as mudanças do clima. O que eu estou falando? Por exemplo, no mercado de carbono. O mercado de carbono é um instrumento dentro dessas ações de mitigação. Mas eu estou falando especificamente, quando a gente fala do setor do agronegócio, são de boas práticas, como, por exemplo, sistema de plantio direto, integração de culturas, conversão de pastagens ou de áreas degradadas. Todas essas ações que são viabilizadas muito por conta também dos esforços do setor privado são fundamentais para evitar essas mudanças do clima ou mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Vocês já sentem o efeito das mudanças climáticas no agronegócio como um todo? É visível isso? As ações da Embrapa, as pesquisas que existem já mostram que os eventos climáticos estão mais extremos, intensos e com um período de espaço assim menor. Como vocês se posicionam diante dessa agenda como parte da solução e, ao mesmo tempo, a bancada ruralista defende dentro do Congresso a derrubada de vetos importantes que trazem esse equilíbrio entre progresso e também proteção ambiental? Como é que você vê isso? Não é um pouco contraditório? Eu acredito que não, porque quando a gente, como você comentou, né, o agronegócio
dentro desse nosso posicionamento, se propõe a ser uma das soluções às mudanças do clima. Isso é importante porque o agronegócio, o setor da agropecuária, é o único setor capaz de, inclusive, sequestrar carbono, sequestrar gases que causam esses efeitos, as mudanças do clima. Então, por meio dessas boas práticas, nós conseguimos, vou dar um exemplo, talvez seja um pouco técnico, mas 1 hectare de integração de lavoura, pecuária, floresta, que é a ILPF, ao longo do ano pode chegar até sequestrar cerca de 5 a 8 toneladas de carbono por hectare por ano, se você utilizar exatamente esse tipo de prática. Então, é o único setor que pode fazer isso. Os outros setores podem apenas reduzir as emissões. Então, o setor agropecuário, num país como o Brasil, que é o principal setor econômico em termos de escala, em termos de produtividade, de balança comercial, de PIB, de emprego, se nós não encontrarmos maneiras de seguir a produção, seguir a competitividade do setor, porque é importante, inclusive, para, como eu falei, geração de empregos, contabilizando todas essas ações, boas práticas, que ajudam também ao combate das mudanças do clima, o Brasil ele não vai conseguir atender suas metas estipuladas internacionalmente. E aí entra muito essa questão que você falou, dos temas que estão sendo discutidos no Congresso. Então, eu vejo que existe, obviamente, algumas contradições ou talvez alguns debates políticos que colocam o agronegócio e a agenda ambiental como dois aspectos separados e muitas vezes contraditórios, o que, na visão da BAG, isso não é verdade. Essas agendas, elas andam lado a lado. E é claro que o debate em torno, como você comentou, de pautas no Congresso, como o caso do licenciamento, são muitas vezes mais técnicos do que políticos em relação a pautas como licenciamento, mas na realidade os vetos eles são unicamente técnicos. Se nós pensarmos que um dos vetos que foram estabelecidos vinculam a aprovação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, com o licenciamento ambiental, não significa que o setor da agropecuária seja contrário a isso. Só que nesse momento isso inviabiliza o licenciamento ambiental de diversas propriedades, porque a grande maioria dos CARs, os Cadastros Ambientais Rurais, ao redor do Brasil, não foram aprovados por questões técnicas, por questões burocráticas, a nível principalmente estadual, porque é a competência dos estados. Isso não tem nada a ver com uma questão de agenda política, de questão ambiental, ser contrário a essas questões. Mas aí não seria mais fácil aparelhar o setor, aumentar a fiscalização, o pessoal? Que burocracia? Porque uma coisa é você diminuir a burocracia, outra coisa é você determinar que o CAR, por exemplo, não seja usado no dia a dia, que é o que protege as áreas, né, ambientais, mitigações e tudo mais. Esse autolicenciamento e essa independência aí dos estados, dos municípios, na hora de facilitar esse processo, não pode acabar fragilizando ainda mais os sistemas hoje ambientais? Eu acredito que não, porque são coisas que devem ser construídas de maneira... é um processo, de maneira processual. Então, estabelecer atualmente, como eu falei, a vinculação de aprovação dos CARs com licenciamento ambiental, atualmente isso vai impactar de maneira... Sim, e aí eu acho que eu posso até trazer essa agenda ambiental, vai impactar muito a agenda ambiental. Porque para você viabilizar financiamento em projetos, como eu falei, projetos de carbono, agricultura generativa, se você vincular isso à aprovação do CAR para garantir o licenciamento ambiental, você vai impedir que esse financiamento chegue na ponta. E isso é algo que não é interessante tanto para a agenda ambiental quanto para a agenda econômica do Brasil. Se a gente entende que a agropecuária pode ser um setor, como eu falei, que contribui como uma das soluções para as mudanças do clima, mas que segue produzindo para atender inclusive o mercado internacional, que está cada vez mais exigente, se nós vincularmos nos dias de hoje a aprovação do CAR com o licenciamento, você vai impedir que esse financiamento chegue na ponta, você vai impedir que o Brasil continue competitivo internacionalmente, vai impedir que o Brasil adote medidas sustentáveis dentro da sua produção, o que vai contrário à agenda ambiental. Então, só para dar alguns números, até o final do ano passado, cerca de 2 a 3% de todos os CARs a nível Brasil foram realmente aprovados. O restante, e talvez a grande parte restante, esteja ainda em vias de aprovação ou em análise.
E, de novo, são questões técnicas, muitas vezes por falta de padronização dos sistemas de análise dessas medidas de cadastro, seja por falta de conhecimento ou de passar o conhecimento para os produtores rurais. E a gente tem projetos, obviamente, como a questão do Selo Verde no Pará, que buscam seguir nessa linha e atender todos esses desafios, mas isso, como eu falei, é um processo, não é da noite para o dia que você vira essa chave. Então, eu não diria que são contraditórias, mas eu diria que são temas técnicos que precisam ser resolvidos para que a gente consiga caminhar lado a lado os dois setores. Exatamente, para se manter economicamente viável, né? Porque o mercado internacional, como você disse, tem cobrado cada vez mais práticas mais sustentáveis na hora de produzir. A gente sabe que boa parte do Brasil tem práticas sustentáveis, até por isso que a gente consegue essa penetração em outros países. Mas como acabar, tirar essa concepção, principalmente internacional, de que o agronegócio está muito atrelado ao desmatamento hoje no Brasil, que é o que mais se destaca, né, nessas discussões fora daqui? Perfeito. A questão do desmatamento é importante, porque, primeiro, o setor do agronegócio sério, ele é totalmente contrário ao desmatamento ilegal. Como vocês sabem, nós temos um Código Florestal. Esse Código Florestal ele distingue a questão do que é desmatamento legal daquele que é ilegal. Hoje, quando você pensa em termos de preservação ambiental e dentro de propriedade rural, quando a gente pega as zonas da Amazônia, a gente está falando de cerca de 80% de preservação. Quando a gente pega no Centro-Oeste, Cerrado principalmente, a gente está falando de cerca de 35% que pode haver o desmatamento. E quando a gente pega nas outras regiões, são cerca de 40%, se não me engano. Então, a gente tem um Código Florestal que ele é muito rigoroso quando nós pensamos em termos internacionais, talvez um dos mais rigorosos do mundo. A questão do desmatamento ilegal são ações de comando e controle que o Estado precisa adotar para evitar que esse desmatamento ilegal, que não tem a ver com o setor do agronegócio sério, correto, acaba pregando na prática. Então, e você disse muito bem, hoje em dia os mercados internacionais eles estão trazendo medidas contrárias à importação de produtos que podem ser oriundos do desmatamento de maneira geral. Então, como que o Brasil garante essa rastreabilidade? São boas práticas que as empresas vêm adotando por meio desses projetos de sustentabilidade nas suas cadeias, mas que, de novo, precisam de financiamento. Só que aí entra um outro desafio muito importante dentro dessa agenda. Para que a gente consiga viabilizar esse financiamento, nós precisamos garantir que as nossas métricas, as nossas metodologias, as nossas práticas sejam realmente reconhecidas a nível internacional, para exatamente que o Brasil siga sendo competitivamente ativo, mas também que nossa balança comercial siga sendo favorecida pelo setor do agronegócio. Coisas que, quando nós pensamos num critério geopolítico, isso pode não acontecer, como não está acontecendo em conversas com o próprio bloco europeu, com os Estados Unidos, mas que, na realidade, na visão da BAG, são muitas vezes medidas protecionistas disfarçadas de ambientais. Porque o Brasil, como eu falei, ele é muito competitivo. Como que, dentro de um cenário geopolítico, os outros países encontraram mecanismos de reduzir essa competitividade do Brasil? Exatamente não aceitando as métricas, as metodologias e as práticas brasileiras que são realmente sustentáveis, mas que, na visão de países de clima temperado e que talvez tenham outros interesses comerciais, não fazem sentido, não são interessantes. Então, com base exatamente nessas medidas, nessas justificativas, eles acabam barrando esses produtos brasileiros, que na realidade são de fato sustentáveis. Então, eu acho que esse cenário como um todo mostra a complexidade que a gente vem lidando dentro da associação. É o que você acha que acontece, por exemplo, com os produtos franceses, essa pressão que existe dos produtores rurais lá do país? Você acha que é mais protecionismo do que uma barreira realmente preocupada com a agenda ambiental? Eu imagino que em alguns setores sim, porque quando a gente pensa, obviamente, na própria questão do acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que vem há muitos anos sendo discutido, a França é um dos principais países que são contrários à assinatura desse acordo por questões ambientais. E quando nós pegamos exatamente os produtos franceses com os nossos produtos, a nossa competitividade é muito maior do que dos produtores franceses. Então, de certa forma, uma maneira de proteger o mercado francês, principalmente o setor produtivo, contra essas importações de produtos brasileiros que são mais baratos e que são, com certeza, mais sustentáveis. Agora,
entender ou justificar que eles não são com base em métricas ou com base em justificativas que funcionam só para países de clima temperado, que são diferentes de países de clima tropical, não me parece ser uma justificativa muito razoável e muito equilibrada. Juliano, quais são os compromissos do agronegócio para a Agenda 2035? O Brasil tem, dentro das NDCs, aí, diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Quais são as contribuições que o agronegócio tem para conseguir atingir essa meta? Porque vários setores terão que se empenhar para que o Brasil realmente consiga fazer isso, né? Exatamente, Patrícia. Eu acho que, antes de responder a sua pergunta, é importante fazer uma contextualização em relação ao que a COP se propõe e quais foram os compromissos assumidos pelo Brasil até 2035, que basicamente é a sua nova NDC. Então, a COP ela visa basicamente criar mecanismos, instrumentos para que os países, de maneira consensual, consigam trazer ações práticas para a redução das emissões de gases de efeito estufa para evitar aquele aumento da temperatura até 2050. Então, grande parte dos países, ou grande parte das empresas também, setores privados, setor público, eles vêm assumindo compromissos até 2050, 2060, de net zero, ou seja, zerar suas emissões. O Brasil, obviamente, está dentro desse contexto e, ao longo dos últimos anos, ele vem apresentando NDCs, que são essas contribuições nacionalmente determinadas, que são as suas próprias metas, em busca do net zero até 2050. Então, a cada 5 anos, o Brasil ele acaba renovando as suas NDCs e até 2035 o Brasil apresentou uma NDC nova que visa reduzir as emissões de gases de maneira economy-wide, o que a gente chama para todos os setores da economia, de 850 milhões de toneladas de gases de efeito estufa até 1,5 gigatoneladas de gases de efeito estufa, o que é de fato bastante ambicioso. Se você for pensar que o Brasil, somando todos os setores, tem cerca de 2,2 gigatoneladas de emissão de carbono equivalente, principalmente. Então, como que o setor do agropecuária pode apoiar toda essa construção? É exatamente o que a gente traz no nosso documento. Ações, boas práticas, projetos verdes, agricultura regenerativa, conversão de pastagem degradada, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, biocombustíveis, bioinsumos. Todas essas práticas, elas hoje são vistas como ações que podem contribuir com aquela agenda de mitigação e adaptação. Então, nós trazemos dentro desse documento uma coletânea, digamos assim, de ações que podem ser compreendidas dentro do ambiente da COP como ações realmente factíveis que o Brasil pode adotar dentro do setor agropecuário para contribuir com a agenda da COP. Então eu vejo que é muito mais nesse sentido. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que, como você mencionou na abertura, a agenda da COP é muito maior do que isso. A agenda da COP é de mudanças do clima, não é da agropecuária. A agropecuária é um setor importante para o Brasil, talvez não seja para a grande maioria, porque quando a gente pensa em emissões globais, as emissões oriundas de combustíveis fósseis são muito maiores, né? Só que, quando você pega num cenário internacional, você percebe que grande parte dos países apresentam suas NDCs conectadas com ações da agropecuária, o que mostra que a agropecuária pode ser vista como uma das soluções. Se não me engano, são cerca de 141 NDCs, ou seja, 141 países apresentaram NDCs que possuem ações da agropecuária para atendimento das suas metas. O que, na nossa visão, e eu acho que fica muito claro, mostra, de novo, como a agropecuária é um setor importante para essa agenda do clima. E não é um setor que vai contribuir para as mudanças do clima. Em relação a isso, o setor, claro, a gente já comentou aqui, é essencial para a economia brasileira, para a segurança alimentar. Tudo isso junto com um uso excessivo também de recursos naturais, né? Da terra, do solo, da água. Que tipo de tecnologia hoje, que investimentos têm acontecido para a gente diminuir a quantidade de recursos naturais para ter uma produção mais eficiente e sustentável ao mesmo tempo? É uma ótima pergunta e eu vou talvez ser um pouco repetitivo, mas eu retomo aqui algumas questões como eu falei. Para você viabilizar uma grande eficiência na utilização dos recursos naturais, são aquelas agendas de adaptação. Então, por exemplo, a agenda de biotecnologia.
com o desenvolvimento de novas biotecnologias, que podem ser de fato usufruídas e implementadas no campo, você consegue reduzir a área de produção, ou seja, você vai reduzir muitas vezes o aumento do uso da terra, e isso pode ser visto ao longo dos últimos anos, principalmente para soja e para milho. Se você pegar um gráfico, se não me engano, Conab deve ter esses dados, em termos de produtividade em relação ao uso da área, você vê que a produtividade de milho, de soja, vem numa exponencial, enquanto o uso da área está chegando num platô, porque nós conseguimos cada vez mais ser mais produtivos em uma região menor do que antigamente, no qual era necessário a expansão territorial. Isso graças ao desenvolvimento da tecnologia, que a Embrapa muitas vezes foi importante nesses aspectos. Então, de novo, a questão da biotecnologia, você ter grãos, sementes que têm esse diferencial para reduzir o uso da terra, para reduzir o uso da água, para ser mais assertivo, inclusive, no momento em que você vai fazer a pulverização de defensivos químicos, você ser mais assertivo naquela região apenas, o que contribui, inclusive, para a redução do uso de combustíveis, porque os próprios maquinários agrícolas não vão precisar, muitas vezes, se movimentar ao longo da propriedade, eles vão ser muito mais assertivos, então se reduz também as emissões oriundas de combustíveis fósseis. Então, no final das contas, isso é só uma utilização de uma tecnologia, mas você tem, obviamente, contribuindo também com a redução do uso de defensivos, que são importantes, mas o uso de bioinsumos, que também reduz a necessidade de você utilizar fertilizantes, que também geram, obviamente, as emissões de dióxido nitroso. Então, todas essas tecnologias que vão sendo desenvolvidas, que estão dentro dessa agenda de adaptação, contribuem para a redução das emissões do clima e que são importantes para o setor da agropecuária. Você falou aí sobre essa questão do bioinsumo, insumos agrícolas. O Brasil também é fortemente criticado pelo uso de agrotóxicos aqui no nosso país. E em defesa, o agronegócio sempre diz que o nosso clima também é diferente, as pragas são diferentes, mas isso também acaba barrando a entrada dos nossos produtos em outros mercados internacionais e recebendo uma crítica muito forte também do mercado ambiental, né, das empresas, né, que querem práticas mais sustentáveis. Como é que é possível equilibrar isso nesse momento em que o setor está sendo tão pressionado para evitar esses usos? E aqui no Brasil a gente tem agrotóxicos que não são liberados em outros países. Como é que vocês têm se posicionado para não o agronegócio tirar também essa concepção de que a gente usa ambientes tóxicos para produzir e para gerar isso aqui no nosso país, a gente no mercado interno? A gente fornece alimentos com agrotóxicos que não são fornecidos, por exemplo, internacionalmente, porque lá é proibido e aqui não. Ótimo. Acho que a questão do uso de defensivos é algo que nós, como setor, e isso está sendo muito bem liderado por entidades específicas para biotecnologia, para defensivos e por aí vai, é a desmistificação do uso de defensivos no Brasil. Então, você falou bem, o Brasil ele tem um clima muito diferente, o que favorece, inclusive, a ação de pragas dentro das nossas produções. O Brasil ele tem uma produtividade alta, nós conseguimos ter 2, 3 safras ao ano, e, obviamente, o tamanho do Brasil é muito maior do que países que muitas vezes criticam o uso de defensivos. Então, se a gente pegar em termos totais, o Brasil, de fato, tem um volume alto de defensivos. Só que por conta disso que eu falei, clima tropical, muitas vezes facilidade na questão de pragas e a gente ter 2 a 3 safras por ano. Quando você traz esse número para termos proporcionais, você vê que o Brasil é o 8º, talvez o 9º país que de fato mais usa defensivos, atrás de Japão, atrás de outros países que muitas vezes são vistos como um polo sustentável. Então, primeiro a gente tem que desmistificar essa questão de que o Brasil realmente usa muito defensivo. São cenários diferentes que precisam ser analisados de maneira individual. Em relação à transição energética, quando a gente fala que o agro pode ser parte da solução, a gente principalmente pode ser parte da solução ao produzir aí etanol a partir, da cana, do milho. Já tem pesquisas mostrando que até a partir do coco a gente pode produzir etanol e que as emissões de gases poluentes que causam o efeito estufa seria menor a partir dessa produção, né? Como é que o setor tem se posicionado nesse sentido e como atrair parte desse financiamento climático, né, que
vai atingir aí todos os setores da nossa economia, para esses projetos acontecerem de melhor forma aqui no nosso país? É muito importante essa questão da bioenergia no Brasil, porque o Brasil também tem essa vocação de bioenergia. Diferentemente, e isso quando a gente entende num cenário internacional, existe um debate, muitas vezes, na questão de alimentos contra biocombustíveis, que em inglês é food versus fuel. Existem governos que defendem, muitas vezes por questões históricas, e não estou entrando no mérito de ser certo ou errado, mas cada país tem a sua peculiaridade, tem sua vocação, mas defendem que no local onde você planta alimento, você tem que focar em alimento para garantir uma segurança alimentar, e não tem que focar em combustível. No caso do Brasil, por meio de todas essas inovações que a Embrapa muitas vezes foi responsável por desenvolver, nós conseguimos fazer aquela rotação de culturas ou sistemas integrados nos quais a gente consegue plantar tanto alimento quanto também insumo para biocombustível. Então, nós conseguimos na mesma área trazer a produção dessas duas, desses dois produtos que vão contribuir não só para a segurança alimentar, mas para a segurança energética, que também é algo muito importante quando a gente pensa num cenário internacional. E o Brasil, por ser um grande produtor de cana, de milho, entre outros produtos, se coloca numa posição fundamental para produzir esses biocombustíveis também. E a gente está falando não só de biocombustível terrestre, nós estamos analisando, inclusive a BAG soltou um posicionamento focado no combustível de aviação sustentável, que pode ser também a utilização do etanol, combustível de navegação sustentável, marítimo sustentável, que também pode ser utilizado etanol. Então, se o Brasil conseguir, e esse é o desafio, incentivar esses mercados e produzir esses combustíveis, esses biocombustíveis no Brasil, a gente vai conseguir, o Brasil vai conseguir se colocar nesse mercado internacional como, de fato, um protagonista na segurança energética, o que nós temos a faca e o queijo na mão. É importante garantir que esses incentivos aconteçam para que as empresas consigam também produzir esses produtos aqui no Brasil. Rapidamente, como a gente pode melhorar o diálogo aí da sociedade, dos órgãos ambientais, os ambientalistas, especialistas no setor tanto agropecuário como em meio ambiente, já que existem tanto entrave e até mitos, né, na produção, tanto na defesa de um quanto na defesa do outro. Não falta um diálogo melhor? Rapidamente, como que a BAG tem trabalhado isso para ter um acesso melhor às informações e fazer isso circular de maneira mais transparente para que não haja esse confronto de vilão, mocinho e tudo mais nessa questão? Eu acho que, primeiro, o que estamos fazendo agora. Então, já agradeço a oportunidade, inclusive a Jovem Pan, e você, Patrícia, por nos convidar e que a gente possa exatamente falar um pouquinho do trabalho da BAG e o que realmente o agronegócio vem fazendo nos últimos anos. O nosso próprio material em relação ao posicionamento da COP30 é um posicionamento do setor, não só para a questão internacional, mas para também o Brasil. Então, nós convidamos a imprensa, nós estamos à disposição para esclarecer cada um dos pontos tratados nesse posicionamento, porque, na nossa visão, é importante também atender o mercado interno e a população de maneira geral. Tanto que, dentro desse posicionamento, existiram representantes de terceiro setor que nos ajudaram a construir esse posicionamento. Então, se a gente pensar cerca de 80 representações que nos ajudaram a construir essas diretrizes, a gente está falando de governo, a gente está falando de setor privado, de empresa, de associações, terceiro setor, academia, o setor científico. Então, é de fato bastante representativo. Então, essa é uma ação que tentamos desenvolver para desmistificar esses conceitos. Outras ações que a BAG vem fazendo. Na semana passada, por exemplo, nós realizamos um workshop para jornalistas. Basicamente para mostrar a esses jornalistas quais são as ações que o agropecuária vem fazendo para reduzir essas mudanças do clima. Naquela oportunidade, nós falamos especificamente de agricultura regenerativa. Então, é mais uma ação para viabilizar os nossos jornalistas que tenham todas as informações, porque eles são multiplicadores. A partir do momento que a gente tem exatamente informação de qualidade, né? De qualidade. Obrigada, Juliano, pela sua participação aqui, por dar todos esses esclarecimentos. A gente espera mesmo que haja uma produção mais sustentável, que o mercado também possa lucrar aí com a vinda do mercado de carbono. E é tão importante esse setor na geração de emprego, renda e parte do PIB, principalmente aqui do Brasil, né? A COP30 será um teste não apenas para governos, mas para setores inteiros da economia. O agronegócio é gigante, alimenta, gera emprego
e também pressiona biomas e responde por parte relevante das emissões. O discurso de ser parte da solução precisa vir acompanhado de transparência, metas e compromisso real. Até a próxima.